Olá, jovens! Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. Muito bem, o nosso jovem Marcos não está conosco hoje. É bom ter uma folguinha do Marcos de vez em quando, né, Benhur? Fala a verdade. De vez em quando sim, né? Acho que 15 dias, 2 vezes por mês é suficiente. Tá bom, também acho. Acho que isso aí. E com férias, né? E com férias. Boa. Pessoal, estamos com um convidado bacana aqui hoje. Olha, eu tô pra dizer, a produção não tá aqui hoje pra puxar os episódios passados, né? Vale lembrar que já são 7 temporadas, mais de 180 episódios do DevSecOps Podcast. A produção não tá aqui hoje, mas eu ouso dizer que é o primeiro desenvolvedor fora o elenco, porque já teve o Rodrigo, que era dev, eu fui dev, o Marcos foi dev, não somos. Ouso dizer que é o primeiro dev que vem bater um papo aqui com a gente. Ouso dizer. Não a produção. Próximo episódio a produção busca pra gente se teve algum outro dev que passou por aqui. Teve arquiteto, teve info, teve psicólogo, cara, mas dev mesmo não tem. Até que enfim chegou um. Então já a gente vai falar com ele, o nosso convidado. Antes de falar com o nosso convidado, vamos lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Nova 8, que é a distribuidora da Snyk Checkmarks no Brasil, né? Então, se você quer aí conversar com a Nova 8 sobre as melhores soluções do planeta, converse com o pessoal da Nova 8. A Purple Bird Security, que vai cuidar de você durante e depois de um incidente, especialmente depois de um incidente, né? Quando às vezes você caiu a casa ali, você não sabe o que fazer, liga para a Purple Bird. A Gold Security, que tem serviços especializados em segurança de aplicações, Digital Oak, que tem um portfólio completo de soluções para você, e a Conviso, que é especializada em segurança de aplicações. Ela ajuda empresas que lidam com dados sensíveis, como fintechs, bancos, healthtechs e plataformas digitais, a fortalecer toda a gestão de segurança de software, desde o desenvolvimento até a produção, meus jovens. Então vamos lá, o negócio é o seguinte, o nosso convidado já está aqui hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente acho fantástico. Aliás, foi a minha história de carreira, né? Eu saí de desenvolvimento para entrar em cibersegurança e em AppSec. E o Matheus Silvério, que está aqui com a gente hoje, é uma dessas boas coisas que o Twitter nos traz, que lá só tem bosta, mas de vez em quando aparece uma coisa boa, né? Então, eu acho que o Matheus Silvério é uma dessas. Então, Matheus, obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pela disponibilidade. Foi um caos para achar agenda, achar horário, mas estamos aqui. Se apresenta para a galera, fala um pouco de você, a gente já começa a bater um papo. Um prazer estar com vocês, galera. Bom, começando, né? Realmente, a gente se interagiu lá pelo Twitter e nem sou tão focado como o pessoal da Bolha Dev, nem sou tanto assim. E até bom ser um dos primeiros desenvolvedores. Então, trazer justamente essa visão aí de o que alguém quer engajar na área de cibersegurança, principalmente sendo desenvolvedor, né? Porque é como a maioria das pessoas trilham o seu caminho dentro da tecnologia. Mas passando justamente essa visão, primeiramente, né? Hoje eu trabalho numa empresa que faz testes de ciência da vida, ela é muito forte na Europa, tanto na Índia, aqui no Brasil ela tem diversas operações. Caso alguém tenha interesse, depois procurar, se chama Eurofins. E lá dentro eu atuo justamente no time de IAM, mas a gente não usa soluções de empresas, né? A gente constrói as próprias soluções in-house mesmo. Então, basicamente, tem que construir segurança desde o zero, né? Porque a gente vai estar lá gerenciando toda a parte de identidade de acesso para milhares de pessoas. E com isso, tenho trabalhado bastante com as pipelines, né, de segurança que a gente coloca lá dentro, também políticas de autorização. Então, isso vai mexer tanto com SAST, DAST, quem não conhece também, Rego, tem o OPA, boas práticas para mexer com Kubernetes e por aí vai. Então, minha carreira, passando justamente um overview para vocês, eu comecei mesmo com desenvolvimento, até hoje eu estou, ainda tive um pulo para cibersegurança no meu antigo trabalho. Então, desde cedo ali eu comecei a perceber que escrever código, né, você pegar simplesmente ali o teu cardzinho da task, implementar lá o que foi dito e entregar não era só o suficiente. Gerava algumas gambiarras dentro das nossas aplicações. Muitas vezes a gente começa, se a gente for aqui para uma tal rota, você consegue, por exemplo, gerar
um token aqui, um JWT, para testar e tudo mais no fluxo de autenticação, então você tá ok. Mas beleza. Por acaso esse endpoint ele tá indo para produção? Ia, mas só que era escondido e tudo mais. E como é que eu falava com esse pessoal? Ó, isso não é ideal, a gente tem que proteger pelo menos esse cara, senão qualquer um de fora consegue pegar. Então eu ia olhando essas nuances conforme ia crescendo da minha carreira, né? Então a cada projeto ficava muito mais claro que a maior parte ali dos problemas de segurança ela vai nascendo dentro das nossas próprias aplicações. Então pode ser tanto na parte da lógica, ali de negócio, que inclusive é o que bastante gente aí do Bug Bounty, eles exploram bastante os negócios de falha de lógica de negócios. Ah, tem na parte de autenticação, a forma como a gente vai fazer o tratamento dos dados. E também se a gente não está, como desenvolvedor, jogando os erros, né, uma stack tracing direto ali para a interface e também aqueles console logs indesejados lá dentro do próprio terminal. Então foi aí que, né, eu olhava justamente que a segurança ela deixava de ser somente um acessório, uma coisa que a gente pensava depois lá no final da sprint, no final do ano, ou vamos contratar um terceiro ali para realizar um pentest e a gente faz as correções. E aí é justamente que começou a virar parte da minha identidade profissional para onde eu passava. E quando você começa a dominar justamente essa parte, ou seja, olhar para as vulnerabilidades que você está deixando no seu código e quer, né, mitigar isso e fazer entregas de um código que seja seguro, tudo ao mesmo tempo, você se torna justamente alguém muito mais valioso dentro da empresa. As pessoas elas até te olham com uma outra visão, né? Porque você traz o tempero que a gente fala para a galera. Porque não é como se por onde eu tenho passado mesmo, eu vejo como se fosse uma outra linguagem falando com diversos desenvolvedores. E isso fica te deixando, né, de ser bastante mais difícil de ser substituído dentro de uma equipe. E te deixa ainda muito mais preparado para atuar em qualquer área da tecnologia em si. Então, isso aí é mais ou menos o meu background. Então, só para vocês terem ideia, eu comecei como dentro de tecnologia, dentro da Huawei. Eu era estagiário de engenharia lá e eles faziam job rotation, né? Então passava por diversas áreas. E aí eu me deparei com o pessoal lá que lidava com a infraestrutura tecnológica. Então trabalhava lá com eles lá montando a rede interna, configurando, nossa, tinha diversas coisas. Quem nunca crimpou um cabo? Tá. Quem nunca crimpou um cabo, né? Exatamente. Ali foi justamente um trabalho bastante de suporte na época. Até que surgiu uma certa demanda do pessoal do RH. Eles queriam fazer uma automatização para fazer uma seletiva dos candidatos. E aí falaram, tem um estagiário ali, ele tá empolgado, chama ele para fazer. E aí eu fiz essa automação. Lá, eu lembro que era até era vagas.com.br, alguma plataforma assim, um nome. E aí eu fiz a automação dentro dela para o pessoal lá do RH. Então, foi a partir desses projetos tacando que eu comecei a programar mesmo web, né? Então, foi mexendo com era o Python, mas o Selenium, me debruçar justamente com HTML, entender o que era cada elemento que eu estava mexendo, como eu conseguia também iterar, fazer uma manipulação ali utilizando como JavaScript puro, também tinha a própria API do Selenium que você era bem uma sintaxe bem semelhante com a manipulação do DOM. E aí eu fui evoluindo passando em outras empresas, né, mexendo mais ali com .NET, Node, e aí os diversos frameworks que tem no ecossistema do JavaScript, que eu vendo até mesmo hoje o cenário é uma das coisas que ainda, se o desenvolvedor que olha para a segurança hoje, ele ainda vai estar garantido, principalmente se ele está mexendo com o JavaScript, porque é toda hora uma coisa nova aparecendo.
Boa, deixa eu fazer uma pausa aqui, que você deu uma boa introduzida, acho que tem material já pro episódio como um todo, tem coisa pra, eu vou matutando aqui, já tem coisa para um segundo episódio já, mas eu queria pegar uma linha aí do que você falou, e ainda bem que você falou C Sharp, então, pô, beleza, virou programador mesmo, que até JavaScript e tal, ali não é ninguém me dá muito crédito, Uhum. né? Mas brincadeiras à parte, quando você falou ali, puxa, cara, eu entendi que quando eu só ler a minha task e implementar o que tá ali, não tem muito futuro. Né? Se você parar para analisar, o próprio usuário não sabe o que ele precisa. Eu lembro que nas minhas aulas de engenharia de software, não sei se o Benhur passou por isso, a professora falava, cara, quando a gente está fazendo análise de sistema, um dos maiores trabalhos é você traduzir o que está na cabeça do usuário. Eu chamo de usuário, mas é o negócio, né? Eu traduzir o que está na cabeça do cara para sistema. O cara, ele quer um cadastro. Mas sistematicamente, o que é um cadastro? É 3 campos? É 10 campos? Precisa criptografar a parada? Não precisa criptografar? Vai mandar de um lado para o outro? Vai muito longe isso. Precisa de um cadastro? Precisa de um cadastro, né? Filosofando na parada. Então, muitas vezes, eu sinto, eu tenho um pouco de... Eu trabalhei mais de uma década em desenvolvimento e eu sinto exatamente o que você falou. Muitas vezes, o requisito funcional nem é aquilo que é necessário, nem é aquilo que o cara quer. Não à toa o Scrum, né, e metodologias ágeis ganharam uma puta popularidade porque, descobriu o problema antes. No Waterfall, na minha época era o Waterfallzão, né? Você descobriu o problema daqui 6 meses, daqui 1 ano. Ah, não era essa tela que eu queria. Passou um tempo, já perdemos tempo pra caralho e tal. Então ganhou uma popularidade muito grande por conta disso. Mas aí vem uma pergunta já, né? Talvez um comentário do Benhur, depois você faz a resposta, Matheus. Como é que a gente poderia, então, resolver isso? Porque eu vejo que é um problema, né? De quem tá demandando o software. Porque o desenvolvedor, cara, ele é inteligente, ele é uma pessoa que, né, ele tem um estudo, ele tem as skills necessárias para transformar aquilo em software. Mas se o que está sendo pedido não é o que deveria ser, nem você falou, se eu ler aqui, ó, uma tela de login, campo de e-mail, campo de senha e um botão de enviar, tá escrito dessa forma, é isso que eu vou fazer. Eu não vou pensar que eu tenho que ter um log de auditoria de cada tentativa de login, um CAPTCHA para evitar um brute force da vida, validar o input se é um e-mail mesmo ou não, a senha criptografada. Sabe, tem um monte de coisa aqui por trás, do ponto de vista de segurança, que não está especificado. Nem vai estar especificado. Né? No mundo, na utopia, não vai estar especificado. Como é que você acha? Primeiro o Benhur faz um comentário, depois você responde. Como é que vocês acham que a gente poderia resolver isso, então? Melhorar. Porque vamos lá, qual é a matéria-prima do software? Né? O requisito funcional. Como é que a gente né, melhora essa matéria-prima, então, para que o desenvolvedor... Porque vamos lá, a gente também culpa demais o dev, né? Puta, o dev que tá fazendo merda, o dev não sei o quê. Cara, tava escrito assim, o cara faz o quê também, né? Fala aí, Benhur. A gente sempre põe a culpa no cara que materializa, né? Sempre a culpa é do pedreiro. A gente só tem que descobrir se ele que leu errado ou ele leu certo e a gente... Porque tudo é interpretável, né? Então, vamos lá. Eu gostaria de colocar em mais de um ponto, né? Primeiro, software vem do requisito. Requisito veio da cabeça de alguém. E a ideia que está na cabeça desse alguém veio de uma necessidade de negócio. Então, a gente tem muitos layers de tradução até chegar no código que a gente quer, né? E cada layer de tradução, a gente tem uma divergência entre o compreendimento daquilo, a experiência daquela pessoa em compreender aquilo e depois a experiência daquela pessoa em implementar aquilo que ele compreendeu, né? Então, vamos lá. O cara de negócio, ele não sabe direito, o cara do negócio lá, mas ele tem uma ideia. Aquela ideia vai para um cara que ele vai entender aquela ideia e ele vai botar um pouco do tempero dele e vai descrever o que é aquilo para gerar o requisito de negócio. O arquiteto vai olhar aquilo e vai, às vezes, descrever os requisitos técnicos, né? Esse papel de arquiteto até, enfim, é discutível, tá? Mas, enfim, alguém lá mais sênior do time ou alguém responsável pelaquela parte vai transformar aquilo em requisitos funcionais, opcionais, técnicos, blá, 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 e tal, etc, né? Que depois vai ser implementado por uma quarta pessoa, que é o Juninho. O Juninho muitas vezes é um Juninho. Exato, né? Que vai implementar aquilo. Então, assim, uma coisa que eu vejo, pelo menos assim, eu tenho um background até similar ao do Cássio, né? No tempo a gente tinha um analista de sistemas, que ele era o responsável por desenhar tudo, né? E ele era a interface entre o cliente e o código, né? Depois esse papel foi mudando e tal, né?
Uma coisa que eu percebia muito que faltava na época é a capacidade de contaminar-se até determinado ponto. O que eu quero dizer com isso? Isso é papel do analista. O dev ele também tem que ter um pouco do analista. Só que uma coisa que a gente fazia errado na época, isso eu me incluo também, era eu querer ser um analista melhor que o meu analista para achar que ele estava errado. Entende? Então, coisa que a gente faz de babaquice no início da carreira, né? A questão é, quando eu falo ser um pouco analista, não significa eu ser o papel de analista. Mas é eu estar, às vezes, junto com o meu analista, ou com a pessoa que cria esse requisito, para entender como ele tomou essa decisão. Não necessariamente eu fazer melhor que ele, não vou fazer. Não necessariamente eu querer tomar o lugar dele, não vou tomar. Eu quero escrever código. Só que se eu estou um tempo na pele do meu analista e converso com ele para ver como ele chega na decisão, talvez eu entenda que às vezes o cara tem que tirar um documento de 2 mensagens de WhatsApp que o dono do negócio mandou pro cara. Entendeu? O cara mandou assim, a gente precisa de um negócio lá pra campanha do Natal que tem que ser assim, assim, assim. Faz aí pra nós. E o cara tem que inventar o resto das coisas, né? Entende? Então, porque aí a gente começa a fazer as perguntas corretas pra cima de volta. Entende? Porque a gente não entendeu como veio e a gente não sabe como perguntar de volta. Quer ver, tenta ser um desenvolvedor que faz muito questionamento dentro do modelo de startup. Tu virou o cara que complica o jogo. É só pra você ter que executar muito o que já foi pensado, né? Exato. Então, assim, você tem que inventar as suas partes também. Então, o primeiro ponto do comentário que eu queria trazer aqui é o dev, para ele trabalhar. E agora, isso vai mudar muito agora com Spec-Driven Development, com Não fala IA, não fala IA. LLMs. Toma. Boa, melhorou. Tá. Mas vai mudar bastante, porque a gente está cada vez mais escrevendo requisitos e solicitando para ser implementado. Então, essa migração é automática. E eu ia falar, a IA não faz errado, você que especifica errado, você que é burro. Então a galera agora tá sofrendo na pele o que o dev sofre com as especificações mal feitas. Exato. A questão a gente vai mudar. Então, assim, se antes a gente achava que a gente pegava os requisitos prontos e montava, isso vai mudar. Porque agora o dev precisa saber muito melhor os requisitos, porque é isso que ele vai utilizar para passar para os agentes que a gente tem hoje. Então esse papel vai mudar também. Entende? Uhum. Então, assim, só que ainda é código gerado. Então você tem que também saber colocar nos requisitos código. Então, aquele dev que antes ele não trabalhava muito bem com requisito e se preocupava unicamente com linha de código, agora ele vai ser forçado a se adaptar ao novo modelo, porque o requisito chegou nele, não foi pelo analista. Boa. Exatamente. Eu já peguei 2 pontos aí. Vamos falar aí exatamente o core do que a gente estava Primeiro, Matheus, antes de você falar, Matheus, o Benhur já ofendeu a bolha dev inteira, que ele chamou os dev de pedreiro. Já falou que o dev é o pedreiro da TI e acabou. Olha pra gente que ficou olhando o resultado de SaaS o dia todo. A gente é o pedreiro do CyberSec, cara, não muda nada. Boa, fala aí. Mesmo, se for fazer uma analogia legal, é bem isso mesmo, mas... até assim, vamos lá. Vai ter que a gente não faz cara de pedreiro quando olha assim, surgiu lá uma biblioteca vulnerável e tá lá que não tem fix. Aí eu devo perguntar, o que a gente faz? Assim, pois é. Pois é. E um cafezinho na mão. Caralho, até meti uma vinheta no background aqui. Manda aí, Matheus, olha aí. Beleza. Vamos falar justamente aí da estrutura, né? De como que o requisito chega para o desenvolvedor e depois a gente chega aí nas IAs, nas LLMs. Mas bora lá. Bom, primeiro como desenvolvedor, vai depender justamente do seu ambiente, né? Como estava falando de startup, se for o cara que pergunta bastante, ele vai ser visto como o que é o que trava a esteira. E vai ter também empresas grandes que, se você entrando ali, vai ter regras de negócio que foram criadas em um tempo que provavelmente você nem tenha nascido ainda. Então é legal saber justamente medir o quanto que você tem que perguntar ali a partir do seu ambiente. A outra coisa
é entender de como que seus requisitos chegam. A maioria, né, das empresas, acho que só em startup que não tem tanto esse negócio da hierarquia, mas eles seguem naquela esteira de top-down, né? O requisito muitas das vezes vai passar ali da cabeça do CTO, pode ser uma demanda ali de uma outra área ali do negócio, pode ser a galera que atua justamente com os clientes, ou tem alguma coisa de tratativa de contrato que eles estão precisando, e por aí vai. Então, eles vão falar a necessidade deles, que aí vai passar justamente para alguém ali que é provavelmente o analista funcional, analista de requisitos, ou um arquiteto. E aí eles vão se conversar com o time de tecnologia, que aí é justamente o seu próprio o arquiteto de software, um coordenador de tecnologia. Estou passando aqui pelos nomes que já passou. E aí chega lá uma task para ti. Então, como desenvolvedor, a primeira coisa importante, quando você até entra numa companhia, é entender como é que funciona essa hierarquia lá dentro. De como que esses requisitos são passados e entender a visão dessas pessoas, de como que, da onde que elas tiraram isso da cabeça. Que você tem que entender como que elas trabalham. Inclusive, até o que? Fazendo até uma analogia, um dos maiores hackers do mundo, né, ele nem sequer programava, que era o Kevin Mitnick. E o que ele fazia? Ele entendia justamente como que as organizações funcionavam. Então, você como dev, eu acho que a primeira coisa é você entender como que sua organização funciona, qual que é o core dela, para você conseguir escrever o seu código ali devidamente, de como que também o teu usuário ele vai estar esperando. Então, esse é o primeiro ponto. Você foge bastante ali da área técnica, mais para a área de soft skills e também visualizar toda a estrutura organizacional. Então, é mais por isso mesmo. E faz E sentido. até hoje no... Eu vou comentar, como eu comentar que você falou, e faz sentido nesse ponto, né? Porque tem meio que um padrão de como é feito isso, como é feito um requisito, como é pensado, como vira uma task no final do dia, né? Mas cada empresa meio que tem o seu jeito, tem meio que um padrão geral, mas cada um meio que você falou, eu já trabalhei em lugar que eu falava direto com o usuário. O usuário falava, cara, eu quero da tela assim, assim, assado. Beleza, eu vou lá e faço. E eu já trabalhei em lugar que passava por um analista, literalmente, de negócio, analista de sistema, passava por um arquiteto, depois virava uma task pro dev. Então vinha um negócio muito mais... É tanto que assim, a gente tinha milhões de tasks, porque a task era arredondar a borda tal, colocar a letra tal no nome do botão. Tipo, vi um negócio muito detalhado. Porque Às passou vezes criar a processo. classe tal com método tal, assim. Vinha umas coisas absurdas. Porque não o é arquiteto escalável pensou tudo. isso, mas... não escala, cara. É uma loucura. Mas assim, de certa forma, no fim do dia, o produto era melhor. Melhor no ponto de vista de qualidade, mais redondo e tal, né? Não tô dizendo que tem vantagem e desvantagem nesse modelo, mas se aquela empresa está disposta a pagar esse preço de não escalar, de desenvolver o tempo dela... Cara, trabalhei na empresa que a gente tinha release 2 vezes no ano. 2 vezes no ano, a release de produção. Então, assim, eles estão nem aí com isso, de escalar, de ser rápido, não. A preocupação quando eu gerar o meu release, o bagulho tem que ser 100%. Porque é infraestrutura crítica, porque sei lá o quê. E trabalhei em e-commerce que era 20 deploy em produção por dia. 20 por dia. A Amazon tem, né? Amazon, Facebook, esse cara faz milhões por dia. Então você tem, né, cenários e cenários, mas isso que o Matheus falou aí entender esse fluxo, pro dev, né? Entender como é esse fluxo, é crucial para que isso seja melhor. Eu queria, só para a gente não ficar muito tempo no mesmo tema, eu queria puxar um outro aqui, Matheus, até desculpa que eu te cortei, tá? Depois que você voltar nesse tema, você volta. Mas eu queria puxar uma linha aqui que é a seguinte. O desenvolvedor ele já é multidisciplinar, né? Eu lembro da minha época de VB6, eu tava falando com o Benhur offline aqui. Eu comecei no VB6, minha preocupação era dar 2 cliques no botão e programar o evento do botão. Conectar no banco e tal. Então já tinha banco, já tinha modelagem de banco e já tinha o back-end, já eram 2 disciplinas. Depois fui para web. Aí vem a porra do JavaScript, HTML, CSS. Tinha que fazer funcionar no IE6. Cara, que terror, cara. Eu odiava, sempre odiei front-end, tecnicamente de trabalhar, apesar de gostar visualmente, mas eu não gostava de back-end. Mas eu tinha que ter um mínimo, eu fazia o mínimo pra eu me virar nas coisas que eu precisava quando eu não tinha um front-end pra fazer pra mim.
Então eu tinha que esse multidisciplinar em algumas coisas que eu mais gostava, como o banco de dados, por exemplo, a arquitetura, o próprio código, mas front eu botava um pé e tirava, botava o pé e tirava. Diferente de segurança, eu sempre gostei. Então eu botava o pé, botava o outro, e hoje eu botei o corpo todo, trabalho com segurança. Aí a pergunta é essa: como é que você vê essa multidisciplinaridade? Porque agora o dev também tem o IA, né? Os LLM da vida, um monte de coisa que o desenvolvedor é cobrado, né? Além de segurança. E acho que a nossa conversa, a gente bateu um papo e viemos aqui para isso, né? Por que é importante também para o desenvolvedor ter esse ponto de vista de cibersegurança? Não só AppSec de uma maneira geral, mas segurança como um todo. Como você falou, putz, vou entregar aqui um negócio, mas espera, tem um endpoint aqui em produção exposto que não é para estar. Né? Episódio passado que a gente gravou com o monstro sagrado, que é o Rafael Frisani de Infra, falou do pendrive lá, né? Ouçam o episódio passado aí, pessoal. O cara carregando pendrive da base de dados inteira aí de uma das maiores operadoras aí do Brasil uma época. Enfim, como é que é essa multidisciplinaridade do ponto de vista de segurança? Você acha que é válido isso? É importante? Você já comentou no começo, né? Tem uma questão ali de carreira profissional que é vantajoso, né? Mas fala mais sobre isso aí. Claro. O ponto importante é porque sendo eu ia até puxar para a LGPD, mas muitas das vezes ela não é cobrada ao pé da letra, né? Mas se você trabalha lá fora, principalmente startups dos Estados Unidos, você responde à RIPA, né? Então ela tem algumas multas severíssimas. E se você adota também o profissionalismo, né, com a legislação aqui do nosso país, você não vai querer estar disponibilizando dados confidenciais a rodo aí para o pessoal, nem que um usuário dentro da sua aplicação possa conseguir fazer o acesso, né, de outros documentos sensíveis, de outros dados sensíveis de outros usuários, que cada um tem ali a sua parte. Então, você ter justamente esse background com cibersegurança, de como que você consegue justamente evitar alguns ataques à sua aplicação, vai te permitir ter um glamour ali, como posso dizer, uma pitada bem a mais das suas aplicações, porque você passa a visão principalmente para o teu coordenador, para que ele consiga falar, para escalar para a diretoria e tudo mais. Olha, nosso time aqui está entregando as funcionalidades, a gente está garantindo que o pessoal, se for um sistema, por exemplo, bem interno, o pessoal vamos dizer, de vendas, eles não conseguem ver a mesma coisa que tem do pessoal lá da... eu tô pensando em inglês. Expedição, Por marketing. exemplo, de expedição, do marketing. Então, são justamente coisas bem separadas. Não vai ter um dado que eles podem acessar. Agora que a gente está numa correria com as próprias LLMs, então estão saindo diversas novas aplicações. Tem gente que está lançando chatbots nos seus e-commerces e tudo mais. Tem gente na internet, principalmente os agentes maliciosos, né? Os caras já estão tudo por trás de como é que funcionaria um ataque ali por dentro. Então, se você, por exemplo, vai ali treinar aquela tua aplicação com dados sensíveis, sem ter uma camada justamente de você que não permita que ele cuspa, né, os dados em que eles foram treinados, qualquer pessoa dentro ali na web tendo interação com tua aplicação, ele vai conseguir puxar diversas coisas que você não gostaria que ele tivesse. Então, justamente dessa parte de você entregar qualidade e de você conseguir também reter clientes a partir do produto que você está falando. Ou seja, pode ser tanto ali na parte de seguros, para vender com eles e tudo mais, falando, com a gente vocês estão mais seguros ainda, né? A gente protege seus dados. Pode ser na parte tanto de educação, muitas das vezes talvez você está ali numa trilha e que você não está indo bem, que você não está passando em alguns exames, né? E aí você não quer que o teu coleguinha vê justamente como é que está teu progresso. Então, são até mesmo as coisas de como que o usuário vai se sentir dentro da tua própria aplicação. E aí, se ocorre alguma coisa, algum indevido, né? É um pulo para o pessoal começar a falar nas redes sociais, principalmente com as aplicações que teve uma recente, né? Que era um estilo Tinder, né? E aí...
Essa né? aí No, deu. no Twitter, o que o pessoal falou disso aí, inclusive, acho que no dia cara. seguinte, até agora eu não vi ela entrando mais no mercado, só pra tu ter ideia. Então, Cara, isso aí foi tão. Como é que fala? Sabe aquelas. Tipo assim, caiu um meteoro na Terra e alguém no BBB, sei lá, mostrou a teta na tela. É o tipo de assunto que vira é o tipo de assunto que dá popularidade, assim, mas o meteoro tá lá, destruindo o continente inteiro. Mas foda-se, a teta na tela aqui é mais interessante. Foi esse tema aí. Cara, isso acontece todo santo dia, em empresas gigantes, em governo, mas esse bagulho deu um bafafá. Você viu isso aí, Benhur? Eu esqueci o nome do Não, aplicativo, mas é um Tinder pra. Safos, É. algo assim. É tipo, Safos, não. é tipo de um Tinder só pra mulheres, lésbicas, enfim, né? Eu tinha visto contexto. só de um tempo atrás, que era aquele pra pessoas casadas. Como é que era o nome daquele? Isso aí faz Não. tempo. Você faz Isso aí era... foi o último que eu vi. Ashley Madison. Você viu Ashley Madison. Isso. Tem um caso sobre Ashley Madison, inclusive, é legal. Mas só pra dar mais fogueira no que o Matheus falou aqui, esse aplicativo, aí depois a galera viu que foi vibe codado, foi gerado por IA, um monte de secret chumbado, um monte de coisa assim, sabe? Segurança, foda-se. E aí vazou os dados de todo mundo que usava o aplicativo, aquela coisa toda, né? Enfim, volta, Matheus, fala aí. Exatamente, então, é só dando um exemplo aí do que ocorreu com eles, que até mesmo se você quisesse lançar ao mercado, mesmo que você não tenha feito nada vibe codado, se você não tem essa preocupação, é um pulo para você já sair também, né? Sair perdendo. Então, é importante justamente dessa parte. Como você, desenvolvedor, vai lidar justamente com essas correções. Então, para aprender hoje a internet aí tem uma comunidade muito grande, tem muito conteúdo para você aprender, justamente como explorar. E aí você vai lidando justamente com essas partes e vai, por consequência, aprendendo muito mais sobre ali a tua stack, tua linguagem, como que trata. Então, você vira um desenvolvedor muito mais completo. Inclusive até as fraquezas do stack, né? Porque nem tudo nem tudo são rosas, né? Cara, tava com outra coisa na cabeça, aí você trouxe essa porra desse aplicativo aí, cagou tudo com o meu raciocínio aqui, que esse caso foi engraçado. Mas do Ashley Madison, pra galera que tá ouvindo aí, era um site, né, pra relacionamentos extraconjugais. O site foi invadido, cara, assim, mundial, né? O site foi invadido, vazou dados de todo mundo que usava o site. E como que a gente ficou sabendo? Eu trabalhava numa empresa, um dos maiores e-commerces do Brasil, mais de 1.500 lojas no Brasil. E apareceu duas entidades na Dark Web, com o nosso nome lá, e-commerce lá. O nosso e-commerce era o DevSecOps Podcast e-commerce, tá? Apareceu lá dois entries. Aí, cara, o que estão fazendo com a nossa marca? O que aconteceu? O que tinha acontecido? 2 funcionários se cadastraram no site com o e-mail da empresa. Então cara do Benhur é melhor. Então, aí começaram a vender as credenciais das pessoas, começaram a chantagear as pessoas, enfim, né? O bagulho virou... Quem conseguiu o hacking, na verdade, ganhou a grana, né, com isso aí. Então, a nossa empresa, na verdade, não tinha vazado, não tinha nada, mas como o cara tinha usado o e-mail da empresa, o @domínio da empresa, né? Pingou lá que estava sendo vendido, comercializado os dados do cara na Dark Web, enfim. E aí, para ajudar, eu conhecia os 2 indivíduos, que era de TI. Aí, cara, o meu lado zoeira ao máximo, eu queria chegar dando voadora e gritando na empresa inteira, zoando os caras. Mas do outro lado, eu sou de segurança e tenho a privacidade do cara, não vou, né, também sair aloprando assim. Então, enfim, até hoje eles não sabem que eu sei, enfim, ninguém sabe de nada, segue a vida. Nem lembro o nome da galera, então ainda bem que esqueceu, né? Direito a esquecimento aconteceu. Mas aí, Benhur, já se cadastrou em sites duvidosos? No período de solteiro, em todos. Pode crer, né? O cara faz de tudo por uma namoradinha. Rapaz, eu tenho um índice de aproveitamento de 0,007%. Boa, tá bem, pô, melhor que eu. O meu foi 0. Quantidade de bot que eu conversei lá. Boa. Pô, essa vai ficar gravado. Isso aí, viu? Nem vai ficar gravado eternamente isso aqui. Deixa eu puxar o outro tema aqui. Mas antes de eu puxar outro tema, deixa eu lembrar uma vinheta bem legal aqui que a gente não tá fazendo. Olha que legal isso aqui, quer ver? Dev May Cry. Dev May Cry.
E hoje temos um dev aqui, temos de algum jeito fazer. Eu adoro esse bagulho, cara. Esse quadro aqui, Matheus, é o seguinte, a gente sempre fala, a gente sempre tem essa brincadeira de treta com os devs e tal, né? É um quadro que a gente sempre fala algo que faria o dev chorar. Cara, fizer isso aqui, o dev chora, fizer isso aqui. Cara, acho que o campeão até hoje foi o curso que o Benhur falou que o curso tinha que ter treinamento obrigatório. E aí mostra slide 1 de 60. Você tem que dar next, tem que apertar cada tela, você não consegue sair do bagulho, não consegue avançar o vídeo. Puta que pariu. Né? O dev chora na empresa. É a melhor forma de traumatizar, assim. Faz Só que agora é um dia especial. Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia especial porque temos um dev aqui. A gente vai ouvir de um dev o que faz o dev chorar. Odeia de segurança. Então vamos lá, Matheus. Enquanto você pensa, eu já tenho um na manga aqui. Pensa aí, o que você acha que faz quando a gente de segurança fala alguma coisa, assim, ó, putz, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se faz o dev chorar. Enquanto você pensa, a minha, Benhur, seria o seguinte, toda task para o desenvolvedor, ela ia vir nesse nível, assim, olha, mudar o texto do botão. Colocar no nível de detalhe, assim, ó, incluir o campo X na API, mas do banco é outra pessoa que vai incluir, tá ligado? Tipo, a task mais micro, mais granular possível. Toda vez que ele fizer, tipo assim, o trampo era 5 minutos para fazer o trampo, e aí ele acabou o trampo, ele tinha que commitar, abriu pro request, ia demorar, assim, sei lá, 1 mês para aprovação, porque tem que ir para teste, tem que ir para homologação e tal. Ou seja, para mudar o label, o cara precisa pedir aprovação do Papa. Assim. Acho que esse fluxo de trabalho, cara, eu odiava, né, quando era dev, então acho que faz o dev chorar isso aí. O que vocês acham? Requisito, cara. Eu acho que o requisito obscuro é o melhor. Não deve ser possível realizar ataque tal. Foda-se como tu tem que implementar. Que caralho, o requisito ao contrário, né? Azar. É aquele esquema assim, tem que ter rate limit. Pra quanto? Como? Rate limit é difícil, não é só botar É difícil de fazer. Cara, isso é igual falar assim, ó, eu preciso de uma tela de login que não aceite o CPF, o endereço, o número da casa. Você fala todos os não para o cara achar o sim, tá ligado? Deve implementar mecanismos robustos de autenticação. O que significa um mecanismo robusto de autenticação? Melhorar a performance. Pensou aí, Matheus? Pensou aí? Deve ser a prova de ferramentas de ataque automatizado. Quais? Fala aí. Exatamente. Mas uma das coisas... até fugindo um pouco aí da parte de requisitos. Quando você tem você trabalha numa empresa que eles gerenciam o teu dispositivo, né? Treta. Vejo treta. Já vamos falar. Então, você tem todo o seu setup lá, todas as tecnologias que você está mexendo, e aí, do nada, eles fazem a atualização por exemplo, de um Kubernetes que você tem que utilizar. Beleza. Atualiza, pronto, toda a tua aplicação local não está mais funcionando. E aí você vai ter que trabalhar dentro daquela versão. Passar um dia, às vezes até 2, para verificar todos os endpoints que você está mexendo. Se for um microserviço, verificar também como é que eles estão lidando, porque já vai bater na porta falando que tem que ser a mesma versão em produção. E aí, depois de um certo tempo... você fez todas as validações e aí vem a atualização novamente. Então, toda essa dor de cabeça que você tem que fazer esse gerenciamento. E aí é com outra coisa e aí depois não tá mais dando certo. É a pior dor de cabeça que tem. Olha, eu entendo o porquê fazemos isso, né? Updates automáticos, tal, mas também entendo a dor. Então, eu vou ficar de coração dividido nessa, Benhur. Vou ficar de coração dividido. Vou ficar do lado dos dev, mas vou puxar minha sardinha pra segurança também, né? A gente sabe como o update não feito. Cara, o engraçado disso aí, porque... O update em Kubernetes... Não, é de fuder também, né, cara? Uma coisa que também, assim, eu acho super bom é a política de deprecated na empresa. Só que ela também causa um estresse. Por exemplo, assim, olha, a gente sempre vai trabalhar 1 ou 2 versões anteriores. Então, tipo assim, pessoal, agora nós vamos deprecar o Node 18 porque já estamos no 20, então vocês têm 6 meses para fazer essa troca. Tem um plano, né? Um aviso e tal. Quando tem o plano, é bom. O problema é que eu adoro a área de arquitetura quando eles fazem plano sem medição de impacto. O plano é esse, segue. Não, pera. É isso. O plano tá errado. Agora vai ser tudo arquitetura ARM. Foda-se. Tá louco. Eu ia dar um exemplo aqui. Eu tenho
Agora eu sou chique, né? Eu moro na Europa e tal, então né, eu cresci na vida, então eu comprei um carro elétrico aqui. E toda vez que você vai atualizar, porque tem updates, né? É um software. O carro inteiro é uma porra de um software, né? Então toda vez que tem update, praticamente você não pode usar o carro por 1 hora e meia. Tem que estar com a bateria cheia. Cheia não, né? Mas tem que estar com a bateria e você não pode dirigir, mano. Então, tipo assim, se tá atualizando o bagulho e você deu uma dor de barriga, precisa ir pro hospital, sei lá, você tem que chamar o Uber, tem que ir com outro carro, sei lá. O carro vai ficar parado. Esse update dele ficou 1 hora parado, 1 hora e meia parado. Enfim, minha primeira experiência, ok, né? Tem que aceitar. Aqui eu sou de São Paulo, mano. Então, São Paulo você não tem parado. É 24/7 o bagulho. Aqui não, aqui você pode ficar parado, vai ficar tudo bem, vai tudo acontecer. Mas eu senti essa dor do Matheus, porque o dia que eu fiz o update era o dia que a gente precisava sair. Só que eu não sabia. Mandei update no bagulho. Falei, puta, agora tem que esperar 1 hora pra poder sair. Sabia que não era nenhum compromisso muito urgente, mas atrasamos 1 hora, né? Obviamente. Enfim, faz parte aí do dia a dia. Manos, caminhando pro final já, 40 minutos, a gente falou nada e muito ao mesmo tempo, porque é um tema, né, dá pra falar muita coisa aqui, o Matheus trouxe uns insights bem bacanas aí, mas eu queria encerrar, Matheus, perguntando o seguinte, mano, você acha que, em geral, né, a gente vai focar no desenvolvedor, mas em geral, você acha que tem um déficit de educação, do ponto de vista de aprendizado mesmo? Falar, eu quero ser um desenvolvedor, eu quero ser, sei lá, qualquer profissão que seja, tem uma carreira ali, uma carreira, como é que fala? Um roadmap de estudo, enfim, disciplinas ali dentro. Você acha que tem um gap de segurança pro desenvolvedor? Porque, assim, toda experiência que eu tive, todo mundo que eu conheço, literalmente, é assim, ou o cara vai atrás daquilo, mas ele não vai ter na faculdade, ele tem que ir atrás, a empresa vai dar um curso, sabe, coisas do tipo? Não é algo que não, eu vou ser desenvolvedor, eu sei que eu vou ter alguma 20% ali da minha formação, é segurança, é arquitetura, é não sei o quê. Eu acho que tem um déficit, como é que você vê isso aí? Cara, eu vejo um déficit muito grande, tá? Principalmente na galera que sai da faculdade. Até mesmo analisando o currículo de boa parte ali de ADS, até mesmo da minha, não tem muito puxado para segurança. Eu fui por conta própria, tá? E projetos. Inclusive, foram esses projetos que eu fui atrás, que eu consegui rampar mesmo, ter outras visões. Até uma dica mesmo, para quem é desenvolvedor, quer ter esse olhar, começa a contribuir ao open source, ali no GitHub. A OASP mesmo, né? Ela tem uma organização e ela tem diversos repositórios, ou seja, diversos projetos que ela lista lá, em que vocês conseguem contribuir. E eu comecei por lá. Eu cheguei, acho que a minha primeira contribuição foi numa cobertura de testes do Open Archive. Então, até mesmo para construir ali a suíte de testes lá, que tinha lá o pull request, ou pull request não, aí o show que eles estavam colocando, eu tinha que entender justamente de diversos processos lá que tinham dentro, as configurações que tinha que colocar para poder rodar localmente. O trecho ali mesmo do código que estava sendo executado lá é tudo em Python. Então, você está imerso justamente em cenários diferentes e até mesmo como funciona já uma aplicação que você vê rodando todos os dias, te dá até mais um entusiasmo. E eles rodam diversas pipelines. Eu lembro que, se não me engano, acho que foi o primeiro contato que eu tive com SAST ali, com os alertas gerados. E até que depois disso que eu fiz os testes, né, eu fui fazer algumas correções do que tinha de alerta, né? Security issue, que estava aberto. Então, a partir disso, você já consegue até mesmo ir adentro desses alertas que tem dentro de uma ferramenta. Pode ser um Snyk, pode ser um CodeQL, pode ser um SonarQube. SonarQube provavelmente é o que a galera mais vai ver aí dentro das companhias. Mas só de você pegar esse alerta, mitigar ele, entender o que ele está querendo dizer e também tentar reproduzir, porque muita coisa é falso positivo, você já vai ter ali construindo seu próprio background como desenvolvedor. E aí você já vai estar olhando para o lado de cibersegurança. É claro que tem outras bases que é preciso sim rampar, principalmente ali de redes e sistema operacional, mas se você estiver dentro ali de uma formação,
você já vai estar cobrindo essa parte aí legal. Então, essa aí é a dica até chave de ouro. E até mesmo se quem estiver aí assistindo é estudante, cara, tá perdendo tempo, se não ainda tem o pacote lá do GitHub para estudante, o Student Package. Porque com ele, tu consegue ter acesso gratuito a diversas coisas. E até mesmo rodar o CodeQL, que é uma ferramenta paga dentro do GitHub, tu consegue rodar dentro dos seus próprios projetos. Você pode entrar em um outro projeto lá open source, faz um fork dele e roda essa pipeline no teu próprio repositório ali, tá forcado. E aí tu vê todos esses alertas que ele foi emitido. E começa a estudar ali, a partir dali. Pode ter muito lixo? Pode, mas até mesmo você estudando ali dos alertas dos falsos positivos, você já vai ter feito uma garimpagem, ter entendido. Se você quiser até mesmo entender muito mais coisas ali, sei lá, ali do .NET, do JavaScript. Do JavaScript você vai ver o tanto de gambiarra que vai ter, e aí vai começar a falar de boas práticas de utilizar em produção, coisas que não devem ser utilizadas, e por aí vai. Então, esse aí eu diria que seria a bala de prata para qualquer desenvolvedor seguir. Pô, cara, sem querer, você fez um Devil May Cry agora, né? Tudo isso aí, você falou que o cara tem que rodar CodeQL, falou que tem que rodar SAST, falou que tem que estudar, falou que você tem a conta de estudante. Aliás, se eu não me engano, no GitHub, se você tem projeto público, você já consegue rodar tudo isso de graça, desde que o repositório seja público, né? Então, cara, você fez um Devil May Cry melhor do que o anterior, que é coisa pra caralho, né? E privado roda sim, tá? Mas eu acho que tem uma limitação só, eu acho que a última vez que eu vi, acho que era um. Eu não sei se eles aumentaram. Privado é um só, ou você paga míseros $40 por dev para ter uma aba. Eu sou anti-GitHub Security. Anti, tá? Mas que a gente tá muito em segurança, então eu sou anti-Sonar, anti-GitHub Security, mas enfim. Conversa para outra, Benhur. Para outra, né? Outro... Mas assim, você paga $35, $40 para ter lá a tua aba e, enfim, rodar o Dependabot, toda aquela parada lá nos teus repositórios privados, né? Enfim. Você ficou mudo, Benhur. Você fala alguma coisa e você tá multado aí, mano. Eu também não. Não curto. Não é ruim, não é ruim, mas é bom, não é bom. Tá ligado? Tipo, exatamente. Mas um aprendizado você tira. E com certeza é um baita diferencial. Exato, isso que você falou. Pro cara aprender... Mesmo... Peraí, só depois. Aí. Pro cara aprender, rodar ali, rodar um scan, ver o resultado. Tá, pô, é uma puta ferramenta. Até, eu diria que pra quem não tem nada, tá no nível 0 de segurança, empresarial falando, pô, roda lá o GitHub Advanced Security, é uma ótima solução. Quando você escala isso no nível enterprise, aí eu acho que já não faz mais sentido. Mas pra começo, é uma ótima solução. Né? Exatamente. E até mesmo quem que até se aventurar para fazer gestão de patches, essas coisas, coloca lá o Dependabot no automático para ele gerar os pull requests e começa a fazer as triagens. Aí você aceita um e vê as quebras que ele dá, para entender justamente as correções lá das bibliotecas que ele atualiza, e aí você começa a ver as nuances justamente do Devil May Cry. Porque de uma versão para outra pode mudar a sintaxe, pode mudar alguma coisa, pode ter ficado depreciada. E aí você vai ver tua code base, vai ter um monte de chamado utilizando aquele método e por aí vai. Então você vai ter que refatorar a roda. O caos da terra. É um caos. Exatamente. Boa. Eu tava com outro raciocínio aqui na cabeça, aí você falou dos bagulho, eu cortei aqui, mas eu ia falar do... Peraí que vai voltar. Não vai voltar. Benhur, lembrei. Cara, estamos aqui com o Dev ao vivo não, né, que estamos gravando, mas para todo mundo que tá ouvindo isso aqui, ó, um desenvolvedor falou de OASP. O cara sabe o que é OASP, tá vendo? Vocês estão deixando dinheiro na mesa, essa que é a verdade. Então, a galera fala que desenvolvedor não usa, não sabe, tá vendo, cara? É só você querer, é só você se dedicar, porque tem um ganho muito grande isso como profissional, individual, para você, não só de... Como é que eu posso dizer? Não vou falar ego, né? Mas é legal você aprender mais coisas, ter mais superpoderes, né? Vamos dizer assim. Mas você tá levando um bem maior para a tua empresa, para o produto que aquela empresa está vendendo, para a sociedade no fim do dia. Porque aquele software é para servir a sociedade, para fazer alguma coisa, né? Para gerar dinheiro, para servir alguma coisa. Então,
é um impacto muito grande que o desenvolvedor tem, que a gente tem em geral na sociedade em dia. Então, eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre a gente aplica application security porque nossa vida depende de software. Então, é importante que esses softwares estejam seguros, né? Simples assim. Então, acho que essa é a grande mensagem que eu complementaria esse episódio de hoje. Recados finais. Benhur quer mandar um beijo, um abraço pro Marcos. Matheus quer falar com alguém. Essa é a hora. Primeiro, um beijo, um abraço pro Marcos. A outra questão é... Pessoal, o perfil vai mudar, tá? Então, assim, antes até a gente se preocupava, assim, com os desenvolvedores, né? Desenvolvimento tava começando a se preocupar com segurança, mas tem muita oportunidade aí pra gente. Mas antes a gente escrevia o código do zero. Agora, não é a gente que escreve o próprio código mais direito, né? Então a gente precisa aprender a revisar agora. E nessa revisão, tem vários kick wins que garantem que a gente não seja o próximo alvo dessas vulnerabilidades de vibe coding, essas coisas todas aí, né? Então, como o papel do desenvolvedor está mudando com relação a até onde ele é responsável pelas coisas, até onde ele domina as coisas, ele precisa ampliar a visão dele, né? Porque antes a gente era muito bem pago e requisitado porque nós éramos os donos do conhecimento de como criar código e agora nós não somos mais unicamente dono desse conhecimento. Precisa ampliar um nível de arquitetura, uma visão de arquitetura e não só mais da linha de código, né? Então, inevitavelmente, a gente precisa começar a olhar para um contexto maior. E contexto maior, a gente também precisa agora revisar o que não é a gente mais que cria. Então, unindo essas duas coisas, a gente tem uma oportunidade muito boa de sermos profissionais que sabemos escrever requisitos melhores e sabemos revisar os detalhes do que aquilo que a IA está gerando, trabalhando com a gente ali, também do ponto de vista de segurança. Porque a estatística está aí. 56% do código gerado possui pelo menos uma vulnerabilidade ou misconfiguration explorável, né? Então, sabendo disso, se a gente sabe, a gente, né, tem a possibilidade de tomar a ação, né? Então, fica um pouco claro com relação a isso. Boa. Benhur Sérgio Cortella. Porque é o churrasco. E você, Matheus? Mensagem E olha, final eu aí? confirmo, hein? Eu confirmo aí com a palavra do Benhu. Até eu tô vendo bastante isso, até mesmo atuando numa empresa que ela está adotando bastante as ferramentas de IA, como você ali ter o copiloto. Então, tá tendo bastante isso para justamente acelerar a parte de desenvolvimento e o desenvolvedor ele focar mais nas partes dos requisitos funcionais, da qualidade, como que as coisas vão operar. E aí é onde que a gente tem que começar a ter uma visão bem maior de como que vai ser as comunicações com os outros serviços, se vai utilizar protocolo X, Y, Z, garantir que somente a sua aplicação vai se comunicar com aquelas APIs, se vai com os tipos de validações e por aí vai. Então, entender todo o fluxo e como que teu serviço, né, vai estar bem estruturado. Então, essa é um nível bem arquitetural. E é esse o futuro que a gente está vendo. Inclusive, que eu estava vendo, eu não sei se vocês viram um lançamento aí da OpenAI, é o Aardvark, algo assim. Você acabou de confessar que não ouviu os últimos episódios do DevSecOps Podcast. Ouça! Ouça, falamos exatamente sobre isso. Até trazendo, né? Porque tá na versão beta. Vocês chegaram a mexer? Tá em beta preview ainda, né? Só vi ali e tal. Mas a proposta ali, pelo menos do workflow, é aquilo ali que está acontecendo. Tem muita coisa que é manual ainda, né? Estão vendo as maneiras de você criar justamente para um ambiente isolado, fazer justamente a validação e aí já passa a correção. Então, das maneiras mais arcaicas que a gente já faz é testar em homologação ou faz um ambiente mesmo de segurança ali, um playground. E aí, que é onde a gente faz a festa.
e faz a devida correção. Opa, deu certo. Vamos passar o pull request lá para análise para colocar em produção. Então, justamente dessa plataforma, olhem aí, não façam o que eu fiz, né? Que eu não assisti os episódios anteriores, mas dei uma olhada justamente nas tendências. Cara, é que a produção não tá aqui hoje, né, Benhur? Mas 2-3 episódios atrás a gente falou exatamente sobre isso. Aliás, foi o primeiro episódio dessa temporada, né? Então a gente tá no 3º, 4º, foi isso aí. No primeiro episódio dessa temporada a gente falou um pouquinho, não só sobre o produto em si, né? Mas sobre o conceito. A que ideia, já tem, né? Que já tem, a OpenAI lançou dela agora, mas já tem isso no mercado. Exato, a gente tá falando ali de Remediation Agent. É isso que nós estamos falando, né? Na verdade, é você, antes a gente precisar, aquele esquema, né? A gente tinha um profissional de segurança que olhava o finding e verificava se ele tinha que ser corrigido ou não e propunha correção. Não sei falar isso em português, pelo Deus. Ele vai propor a solução. E essa ideia, que eu vou usar a IA para pegar um código, mais a Vune, conectar os dois e usar a IA generativa para propor a correção, ela só está materializada num produto, né? Essa ideia, eu acho que vai ser mais uma commodity, assim. Todo mundo vai ter isso, sabe? Eu acho que eles só foram o primeiro a empacotar isso num produtinho e usar um bom marketing para isso. Segredo, hein? Eu tenho isso na minha empresa hoje, a gente já usa. Não é da OpenAI. E não funciona direito. Acho que as pessoas... Mas sabe por que não funciona? A gente tem 1 milhão de findings e 10% tem autofix. O que a gente chama de autofix, que é essa IA que já passou, já viu o find, já pode gerar um pull request para mim automático, tá ligado? Então, assim, o volume não é... Se a gente tá falando de reduzir backlog, cara, 10% do meu backlog. Então, assim, vale a pena? Né? Você tem 100 vulnerabilidades, vale. Você tem 1 milhão, tem que fazer trade-off daí, né? Agora. Custo e tal. Agora, se eu tô falando, olha, fiz um pull request, a parada já tá fazendo isso em tempo real, tempo de pull request, vamos falar assim, né? Ou seja, o código não foi pra lugar nenhum ainda, tá sendo analisado, já deixou problema, já melhorou o pull request, já sugeriu a correção, aí tá falando de outra história, que é prevenção de uma vulnerabilidade de ir pra algum lugar. Redução de backlog, beleza, tem um cenário, mas nesse ponto de vista do fluxo, que é o que o Matheus falou, né? Aí é show. Aí eu vejo mais detalhe. Mas enfim, tema para outro episódio. Matheus, obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo, pela agenda. Benhur, mais uma vez, tamo junto. Muito bom ser o Marcos aqui, mas muito bom. Pensando em mandar ele embora seriamente. Coitado do Marcos. O Marcos tá indo pro Brasil, inclusive. Hoje a gente tá gravando na quinta, né? Ele vai amanhã pro Brasil. Mas enfim. Jovens, é isso. Nos vemos na próxima semana, com certeza. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Benhur. E nosso dev que sabe o que é o ASP, mano. Matheus Silveira. Obrigado, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Prazer estar com vocês. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.